inverno não é fácil fazer dieta, mas nós estamos aqui com ela, que vai falar hoje sobre alguma coisa que pode nos ajudar agora no inverno, que são as sopas. Adoro, né, doutora Camila? Tudo bem? Tudo bom, Karine, com você? Também tudo jóia. A gente adora sopa de feijão, macarrão. Pode? É claro que adora, né? Desse tipo de sopa. E ainda algumas pessoas acham que é inofensiva. Posso tomar o quanto de sopa for, é líquido, tá tudo bem, vai me aquecer, eu vou ficar feliz. Mas e aí, será que são todas as sopas que eu posso tomar? Será que eu posso tomar à vontade, assim mesmo? Então isso gera muita dúvida e principalmente no inverno, que esse consumo aumenta, eu acho interessante a gente colocar para tirar essas dúvidas. Será que eu posso realmente tomar qualquer sopa em qualquer quantidade? Exatamente, porque eu sempre ouvi muito falar, cresci com a minha mãe falando da tal da dieta da sopa, né? Nossa, eu não posso nem com o cheiro dela, nem com o cheiro da sopa eu não posso mais. E falava que podia tomar à vontade aquilo, né? Tomava-se a rodo a sopa, mas não pode, né? Essa sopa, na verdade, que faz parte dessa dieta intitulada como dieta da sopa, ela é uma sopa muito pobre em nutrientes, muito pobre em energia. Então é uma sopa que em média vai dar aí umas 50, 70 calorias por concha, que daria aquele fundinho do prato que a gente tem do prato fundo, aquele fundinho preenchido de sopa. Então essa sopa é mais leve, porém ela é feita só de legumes e sem carne alguma. Então o que a gente tem que avaliar também é quando a gente coloca uma sopa dentro do nosso cardápio, essa sopa ela tá atendendo às nossas necessidades do que a gente precisa para aquele momento? Então tem que ter muita cautela. Vamos pensar que é uma sopa, um caldo que você está utilizando aí ao longo do dia para se aquecer, para tirar aquela fominha, para não sair da sua dieta. Aí seria interessante, que é uma sopa baixa caloria, é uma sopa pobre em nutrientes, mas na verdade você está usando aí para acabar com aquele horarinho de aperto, para você não comer nada mais tão calórico e errado. Então aí seria útil. Porém, uma sopa dessa aplicada o dia todo, para você almoçar, para você tomar de lanche da tarde, para você jantar, e pobre em um nutriente, por exemplo, proteína, nem sempre tem viabilidade em todas as dietas. Então a gente tem que ter muita cautela ao utilizar e fora a repulsa que acaba criando com o alimento, porque você realmente quer matar a tua fome com uma sopa baixa caloria, que é líquida, e o líquido a gente sabe que não deixa a gente tão satisfeito, a saciedade vai embora logo. Então você quer querendo ou não poupar toda aquela fome com aquela sopa, toma um monte e no segundo ou terceiro dia já não aguenta mais aquela sopa, porque ela não tá te saciando o suficiente, tá? Muitas perdas que as pessoas, tô tendo perda de peso, tá sendo legal, nem sempre são perdas bacanas, né? Normalmente ocorre uma perda até legal de líquidos no primeiro momento, mas essa pessoa que tá utilizando uma sopa ou qualquer dieta inadequada para perda de peso, ela vai acabar perdendo musculatura. E a gente sabe que a perda da musculatura vai acarretar num metabolismo mais lento ali na frente. Então, será que você vai conseguir perder todo o seu peso utilizando uma sopa desse tipo? Então é por isso que a gente breca num determinado momento de uma dieta assim rigorosa. Eu fiz muito dessas loucuras, né, na minha vida. E às vezes brecava assim, você perde bem uma semana, já chega na segunda semana, não perde mais, mesmo ficando sem comer. Então é isso que acontece. Exatamente, mas não se tratam de semanas. Realmente, no começo, você vai ver ao longo das semanas que há diferença. Se hoje, por tempos, você já segue um plano alimentar para controle de peso, perda de peso, o que quer que seja, você vai ver que nas semanas tem as diferenças sim. Mas tem aquele momento que nada mais acontece. Você não perde, você não ganha, ou você inverte tecido, perde musculatura, ganha gordura. Tudo começa a ficar muito estranho.
estranho, né? Estagnado. Então, esse é o momento que normalmente o seu metabolismo de repouso provavelmente foi atingido e ele não está mais respondendo. Essa é a hora de dar energia novamente para o corpo, para ele poder se recuperar e depois a gente poder fazer as retiradas novamente. Só que as pessoas por conta normalmente fazem o quê? Vão lá e tiram mais ainda. Mais. E aí isso torna-se mais estressante para o organismo. Pelo amor de Deus, gente. Não pode fazer essas loucuras. E eu quero fazer uma pergunta. Eu posso comer a minha sopa de legumes com carne e um pouquinho de macarrão? Não pode pôr nada de macarrão. Vamos lá. Aí já partimos para uma sopa que um prato fundo vai atingir umas 200 calorias. 210 calorias. Um prato de sopa desse tipo, ele é equivalente se a gente pensar uma dose de shake. Esses shakes emagrecedores, normalmente uma dose de shake substituto de refeição, ele vai ter aí mais ou menos compativelmente umas 220 calorias. Ele tem uma certa diferença, né, no teor de carboidrato, então nós vamos ter mais fibras num shake, mais proteína, então ele tem o seu quê de saciedade, mas também é um líquido, comparado com a nossa sopa, que também seria um líquido, tá? Provavelmente na nossa sopa vai ter um teor de carboidrato um pouco maior pela questão de ter um macarrãozinho, de ter um legume, que já é fonte de carboidrato, e a carne como proteína, tá? Então, se a gente pensar hoje que eu posso tomar um copo do shake, que é gelado, nesse inverno, e uma sopa, um prato fundo de sopa, equivalentemente no mesmo valor calórico, o que você ia preferir no inverno? A sopa, sem dúvida, né? A sopa, sem dúvida. Mas é uma sopa aí já de 200 calorias. Então, tem problema eu comer um prato dessa sopa? 200 calorias, Karina? Normalmente, quem tá fazendo uma dieta de emagrecimento tem uma refeição nesse valor. Então, na verdade, um prato dessa sopa, a gente pode pensar que eu coloquei legumes num geral, tirei os tubérculos como batata, mandioca, para eu colocar um macarrão. Eu posso melhorar a qualidade desse macarrão colocando um macarrão integral. O macarrão integral recebe melhor a água, ele fica mais denso, ele fica mais volumoso, então ele tende a saciar melhor. E você vai ter uma proteína, então você tem praticamente uma refeição completa num prato. Qual deve ser o cuidado? Uma refeição de 200 calorias é fácil para quem está fazendo uma dieta para perda de peso, ou é uma refeição noturna que procura controlar o volume da refeição. Um prato é legal, mas e aí? O quanto a gente está comendo dessa sopa? Não fica num prato. Mas não fica mesmo. Porque nossa consciência leva a achar que é sopa, é leve. A sopa tem em hospital, então é leve, não é calórico. E aí que tem que ter o cuidado, porque realmente algumas sopas são muito mais calóricas. Um caldo com legumes apenas é super leve. Um caldo com legumes e carne já se adicionou um pouco mais de energia. Um caldo com legumes, carne e macarrão é muito mais calórico, né? Então a gente partindo dos caldos e pensando que a gente tem uma sopa completa nesse momento, a gente tem uma sopa mais calórica. Então, para quem come muito, 2, 3 pratos vai fazer diferença? Para quem tem uma dieta volumosa, não vai fazer. Mas para quem geralmente está querendo controlar peso nesse inverno, o indicado seria aí praticamente um prato dessa sopa, que é, como eu repito, o fundo do prato fundo. Então não é nem o prato cheio. Não, nem o prato cheio. Nem o prato cheio. Ah, socorro, não, gente? Verdade. Então, qual é as sopas que a gente pode comer? Que pode repetir? Nenhuma! Nenhuma. Repetição não existe pra nada, na verdade. Você tem que montar o seu prato, que você já sabe como ele é no dia a dia, você tem sua dieta calculada. Então é aquele prato para aquele momento. Não tem, né? Normalmente a salada é à vontade, a salada crua. E olha lá, né? Dependendo do caso. Mas assim, não se tratam de restrições. Eu posso comer sopa? Claro que a gente pode comer sopa. Assim como no lugar dessa sopa, você pode estar comendo um prato de comida. Mas muita cautela quando você for tratar de sopas, cremes
que são sopas que vão adição de muita manteiga, creme de leite, o próprio leite. Então são sopas mais gordurosas. Essas sopas tendem a ter muito mais calorias, então de 300 para cima, 250, 300 para cima, aquele mesmo fundinho de prato, tá? E aí a gente pensa numa tradicional sopa de feijão. Com batata e macarrão. Exatamente, que é uma sopa tão popular da nossa cultura. Essa sopa tem em média 400 calorias, aquele fundinho de prato. E quem come o fundinho de prato da sopa de feijão? Ninguém. Então, a sopa mais leve, com certeza, é a sopa com legumes, num geral, e adicionada de uma proteína, uma carne. Se você quer, ao longo do dia, tomar caldinhos para acabar com esse frio, acabar com essa sensação de fome, você vai tomar caldo de uma carne com legume, mas você vai tomar o caldinho dele, que é bacana. Aí é bem baixa caloria, em torno de 40, 50 calorias aquele fundinho de prato. E como é mais líquido, aí o volume é maior, né? Normalmente essa sopa dá até para tomar de caneca, esse caldinho ralo. Não é caldo creme, que daí tem adição do queijo e tudo mais, tá? Então, sopa palmito de creme, sopa de cogumelo cremosa, as sopas de abóbora, que normalmente o pessoal adiciona o creme de leite, tudo isso tende a ter mais de 250 calorias por fundo de prato. Então, assim, muito cuidado com sopas mais gordurosas. Hoje a gente também pode, como dica, dá para o pessoal aí, de fazer a adição do gengibre na sopa. Que dá um sabor muito peculiar e interessante nessa sopa de legumes com carne, principalmente, tá? E nós temos aí um potente termogênico dentro da nossa sopa. Exatamente. Então nós estamos... E fora isso, ele é muito anti-inflamatório, ele é digestivo. Então é um ingrediente muito bacana para ser colocado hoje na sopa. Então, como dica, eu oriento o pessoal, prova a sopa com gengibre ralado aí, que é bem interessante. Fuja um pouco da sopa creme, com adição de muita gordura. A gente pode pensar também na adição da sopa de legumes com carne, colocar cereais integrais, tipo aveia, quinoa. A gente vai estar enriquecendo de uma forma... Quinoa e amaranto com pseudo-cereais, porque eles têm um certo teor de carboidrato, mas tem muito aminoácido, então tem um teor de proteína legal, tá? Ou a própria aveia, que dá uma saciedade legal também. Olha como a gente consegue enriquecer a nossa sopa, muitas vezes deixando de tornar ela tão calórica. Exatamente. E melhorando... Mas eu nunca ia pensar em colocar quinoa ou aveia. Jamais eu ia imaginar isso. E aqui no grão a gente come cozida, se a gente for pensar. Então, por que não adicionar na minha sopa e fazer a sopa com ela? Então, aquele prato líquido que não me garante muita saciedade, normalmente quando você faz a adição de um produto desse, já vai começar a melhorar a questão da saciedade, tá? Com certeza. E pensando em saciedade, a gente não vai querer matar a nossa fome comendo vários pratos de sopa. Se a sua saciedade não está sendo atingida com um prato de sopa, que é aquela quantidade que você deve comer naquela refeição, a refeição da sopa não está adequada, tá? Então, aí eu recomendaria que a pessoa comesse a refeição dela sólida normal e fizesse uso de um caldo hipocalórico, um caldo realmente do legume ou da carne, um caldo ralo, que ela fizesse para complementar essa refeição. Entendi. Então, se ela tá precisando tomar 2, 3 pratos numa sopa ou precisando adicionar muita caloria, muita gordura a essa sopa para dar saciedade, é porque essa sopa não tá sendo ideal para a hora da refeição dela. Com certeza. E sabe o que eu queria também perguntar? Que é fácil, aquelas sopinhas, né? Que a gente compra no mercado de... Não vou falar a marca porque eu não vou fazer propaganda pros outros, não. Aquelas sopinhas que a gente compra, né? Que você só dissolve na água ali, come. Às vezes come 3, 4 saquinhos daquela sopa. E aí? Tem aqueles sopão também, né? Tudo muito fácil, rápido, né? Muito prático para essa vida tão corrida, né? Também não vou falar de marcas, porque senão eu vou ser procurada hoje mesmo. Mas assim, esse tipo de alimento, normalmente eu digo, nem passe na prateleira do supermercado para pegar isso, tá? Promete 40 calorias num pacotinho,
não vai durar nem 12 minutos no seu estômago isso. E a entrada disso é 100% praticamente de sódio. Era isso que eu ia perguntar também. Então, que benefício isso traz ao organismo? Ah, mas é um miojinho, não sei o quê, mas é falei a marca sem querer querendo, né? Mas é aquela sopa que eu precisava no momento, tem macarrãozinho, tem legume, mas é altamente processado, muito conservante para manter o pó de algo que virará líquido. Então, assim, dedique seu tempo no fim de semana, de repente, para poder fazer essa sopa. Você pode congelar essa sopa, né? Dividir em porções pequenas. Não precisa tomar a sopa a semana inteira. Escolhe 2, 3 dias para tomar essa sopa. Descongela para esse período. Depois toma na outra semana. Então, dedica um domingo para você fazer sua sopa saudável. Introduzir aí perto de 2 gramas de sal, de sódio. Nossa Senhora. No seu organismo é um risco muito grande. Então fuja. Quando a gente fala de sopa, a gente tá falando de ir lá, comprar na quitanda o que você precisa, Exatamente. comprar sua carne e fazer a sua sopa de qualidade. Exatamente, gente. Fuja, né? Tem que fugir dos industrializados, né, doutora? Exatamente. O quanto menos empacotado, quanto menos processado, a gente vai garantir mais saúde ao nosso organismo. Muito cuidado com tudo que tem muito conservante, muito corante, muito sódio, né? A gente tem que partir para o mais natural sempre. Sempre, sempre, sempre. Adorei. Tem mais alguma dica? Cuidado, então, com o volume, principalmente das sopas. Eu acho que sopa é livre, todo mundo pode fazer o que tiver vontade, o que gostar, mas não acho que porque você está tomando um líquido que ele necessariamente é tão baixa caloria assim. Portanto, se você está numa dieta de controle de peso, procure tomar mais as sopas de pedacinhos, então com os legumes inteirinhos, os pedacinhos de carne, que vão dar mais saciedade. Não repita o prato de sopa e lembra que se está precisando comer muito é porque não é a refeição adequada. Então, faça realmente a análise da refeição adequada para aquele momento. Mas com certeza, com esse friozinho, para aquecer nosso organismo, né, para aquecer nosso corpo, a sopa é muito bem-vinda. Lembrando que o frio é bem-vindo também para queima. Quando a gente tem fome, no frio, muita fome, é porque nosso organismo está queimando calorias para obter calor. Então a sopa certamente viria para aquecer e amenizaria essa fome, mas muito cuidado realmente, porque nem sempre essa sopa vai te saciar. Adorei as dicas de hoje, ao máximo. Obrigada, doutora, mais uma vez, e logo a gente volta para mais dicas. Eu que agradeço, até a próxima. Um beijo.